Gente, você conhece alguma pessoa que tenha medo de envelhecer? Isso deixou de ser uma paranoia e hoje em dia já tem até um nome, que é a gerascofobia. Eu já te falo um pouco mais aí sobre a origem dessa pira toda e para ajudar a gente nessa linha de raciocínio, eu recebo a psicóloga Carmen Policarpo. Boa tarde, Carmen, tudo bom? Boa tarde, Amanda, tudo ótimo. Então, Carmen, vamos lá. Hoje, assim, a expectativa de vida, né, das pessoas, ela é muito maior do que era antigamente. Então, a gente pode tentar interpretar esse medo de envelhecer como um medo do desconhecido também? Olha, eu diria que não é medo do desconhecido, né? É medo da desinformação. Então, assim, como medo do desconhecido se eu sei o que é envelhecer? Então, assim, eu diria da desinformação, né? Desconhecido, eu acho que não, né, não vem ao caso aí, porque eu sei o que é envelhecer. Eu sei que eu envelhecendo vai vir as rugas, vai vir algumas limitações, enfim. Então, eu diria que é mais uma desinformação. Certo. E assim, quando a gente fala de medo de envelhecer, não é só sobre a aparência, né? Também ali na antiguidade, a gente tem aquela ideia de serventia, né? Que a pessoa, ela era medida ali pela capacidade de trabalho. Então, quando essa pessoa ela não conseguia mais ali trabalhar, era como se ela pudesse se tornar ali descartável, né? Então, esse traço da história, ele pode ter interferência também dessa ideia de, eu vou ser descartado daqui a pouco? Talvez sim, talvez não. Eu diria que isso é meio subjetivo, né? Pode ser que sim, às vezes, e pode ser que não. Porém, na década de 40, Amanda, realmente isso que você acabou de falar procede. Ali, década de 40, século 20, então as pessoas realmente elas eram descartadas. Inclusive, um detalhe, elas eram descartadas pela não produtividade e não pela idade. Olha que louco, né? Então, assim, se eu tenho algum problema, alguma limitação, então a sociedade daquela época descartava sim, inclusive, né? E não pela idade. E hoje em dia parece que os jovens eles têm aquela necessidade de, não, eu preciso conquistar tudo logo, eu preciso conquistar tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, às vezes vai construir uma família, enfim, as pessoas têm essa ideia de que não, eu preciso fazer tudo isso antes que eu fique velho. Mas o que é esse velho? Não é bem assim que funciona na prática, né? Exatamente, né? O que é esse velho? Porque assim, é a idade, é a cabeça, onde que está, né? Isso. Para você ter uma noção, isso não tem a ver, tá? Porque eu posso ser muito bem sucedida só a partir, assim como a gente tem várias histórias, né, de famosos aí que foram bem sucedidos a partir dos 45, 49, 50, 55 anos, né? Então isso não vem ao caso. Exemplo é o dono do McDonald's. Foi a partir dos 40, se eu não me engano, 45 anos. O que criou os quadrinhos da Marvel, se eu não me engano, é Stan Lee. Então, assim, ele começou a criar, né, a partir dos 39 anos. E olha aí onde ele foi parar, né, nos filmes e tal. Então, isso é muito subjetivo também. Eu posso, enfim, ter sucesso a partir dos 50 anos, a partir dos 60. O que me impede, né? O que impede? Nada, absolutamente nada. Tá aqui, ó. Mas será que isso é cultural? Você só está me fazendo perguntas hoje que a resposta é subjetivo, é relativo, mas de certa forma, sim, é cultural, né? A gente vem de gerações e gerações em que, para você ter noção, eu lembro em conversa com minha mãe, ela dizia, nossa, eu vim para tal cidade que eles mudaram de cidade, eu tinha 45 anos e eu era velha naquela época, né? Então, assim, é cultural sim, porque tratava-se as pessoas novas aos 40, aos 45, aos 48, então
também pode ser cultural. E quais as possíveis causas? Porque às vezes a pessoa até se identifica assim, nossa, eu tenho essa sensação de que eu preciso fazer tudo, de que eu tô envelhecendo rápido demais. O que pode causar isso? Quais as características dessas pessoas? Uma das coisas eu diria que é ansiedade, a baixa autoestima, porque assim, o que é o envelhecer, né? Nós temos o adolescer e o que é o envelhecer? O envelhecer é você ficar bem. Eu diria que os 3 pilares, tem um livro de desenvolvimento pessoal, não, humano. E não sei se é a Berasturi ou Papalha, se eu não me engano é Papalha, a autora, e ela diz que os 3 pilares do desenvolvimento humano é o físico, o cognitivo e o psicossocial. Aí eu pergunto, você está bem nesses 3 pilares? Se não esteja, então preste atenção. É muito interessante a pessoa fazer terapia para se autoconhecer. Por quê? Porque hoje em dia há uma desvalorização do idoso. Há uma desvalorização do idoso e, ao contrário, uma hipervalorização da juventude, onde você vê que as pessoas se preocupam com o ter, né? Eu tenho o quê? Eu tenho que fazer botox, eu tenho que fazer plástica, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Tá, mas e o ser, né? E o teu físico? Você está fazendo academia? E a gente pergunta, mas vou começar segunda-feira. E essa segunda-feira nunca chega. Então, academia, você está tratando da tua saúde mental, da tua saúde emocional? Então, assim, é complicado, sabe? Porque se eu não estou tratando como um todo, porque nós somos um todo. Então, se eu não trato a mim mesmo como um todo, então algo não está bem. E se algo não está bem, eu vou envelhecer. E detalhe, né, Amanda? A gente tem 2 opções. Uma é envelhecer e a outra é morrer. O que você prefere? E assim, quando a gente fala, né, o que é o envelhecer? E você falando sobre, mas o que eu tô fazendo? Eu tô indo pra academia? Não, deixa pra depois. Mas aí tem tanto medo de envelhecer, e o que a pessoa faz para envelhecer bem? Porque a gente sabe que é inevitável, né? Como você disse, não é o desconhecido. Todo mundo sabe, a gente vai envelhecer porque esse é o processo natural. Mas e a pessoa que não consegue fazer alguma coisa para envelhecer bem, então? Não vai ter outra opção, vai ser mais doído, vai ser mais custoso, como eu falo, né? Agora, se a pessoa coloca na cabeça, porque envelhecer, nós temos que entender que envelhecer é um processo natural da vida. Então, se eu aceito, já é meio caminho andado, né? Primeira coisa, eu preciso aceitar. Tá, mas eu não aceito. Então, por que essa pira toda? Né? Como você falou, algo não está bem dentro de mim, né? Por quê? Por que eu me preocupo tanto? Eu falo que, né, em vários países, principalmente no Oriente, o idoso ele é visto como uma fonte de sabedoria. Então, há muito respeito, né, em relação ao idoso, com o idoso. Só que aqui no Brasil nós ainda estamos muito longe disso. O idoso ele é discriminado. E as políticas públicas não estão muito preocupadas. Para você ter noção, o que a gente mais escuta mas o fulano está na fila do SUS para uma cirurgia há 3, 4, 6 anos. Muitas vezes a gente ouve, né, histórias de quando é chamado, a pessoa já morreu. Né? E você vai ver, nem era tão velho assim. Jovem, muito jovem, apenas estava com uma limitação, com uma doença, com um transtorno, enfim, e não tinha condições para pagar essa cirurgia. Então, é complicado. É uma sequência de coisas que acontecem, né? Não direcionado só à pessoa, mas assim, às vezes inconscientemente a gente vai, né, pegando essas informações do que acontece, e daí vem esse medo, que às vezes a pessoa nem sabe de onde vem, né? E o que a gente pode fazer, tipo, né, dicas que você dá? Claro que o autoconhecimento, você buscar psicoterapia é muito importante, mas tem algum exercício, alguma coisa que a gente pode começar já ir analisando, né, o pessoal que está acompanhando a gente, para envelhecer de uma forma consciente, uma forma saudável?
Com certeza. Primeira coisa, alimentação saudável, né? Um sono restaurador. Ah, mas eu tenho insônia, né? Tem pessoas que têm muita insônia. Isso independe da idade. Tem pessoas novas que têm insônia. Enfim, faz uma boa higiene do sono. Quando eu falo higiene do sono, o que é essa higiene do sono? É você se preparar para o sono, para dormir. É você tomar um banho quente, é você tomar um chazinho calmante, né? Uma camomila, uma cidreira. É você ficar longe das telas. Isso cabe também às pessoas mais velhas, não só aos adolescentes. Ali por pelo menos 1 hora antes de dormir, né? Então, banho, chazinho, sem telas. O que mais? Tem várias coisas. E uma boa leitura, fazer aquilo que te dá prazer. Isso é muito importante, isso é uma higiene do sono. Se você faz isso, eu falo que tudo na vida são hábitos, né? Hábitos saudáveis. Então, se você faz isso, alimentação saudável, não tem mais como a gente viver sem exercício físico, sem exercitar, porque daí, claro que conforme vai envelhecendo, vai vindo a falta de mobilidade, são várias restrições, né? Eu falo que hoje é um tema muito relativo, porque tudo está aqui na nossa cabeça. Tem gente tão jovem que já se sente velho, então é muito complicado, né? E tem gente tão idoso ali, pelos seus 70, que é tão jovem. Por isso que eu falo, né? O que é ser velho? Então, eu diria que está na cabeça de cada um. Por isso que eu falo que a terapia é muito importante, o autoconhecimento e a leitura também. A leitura vale muito a pena. Eu acho que de dica seria a meditação. A meditação, não digo fazer uma vez e pronto, acabou. Não, tudo na vida é um processo, né, Amanda? Então, faça isso como hábitos saudáveis. Seria mais ou menos por aí. Uma rotina saudável na juventude vai te garantir ali uma velhice agradável. E detalhe, não adianta eu querer não envelhecer, mas fumo 20 cigarros por dia. O álcool, o tabagismo e o álcool, se você for pesquisar, ele envelhece assim drasticamente. Então não adianta a pessoa dizer não quero envelhecer, mas a pessoa está se matando. Então não faz sentido, né? Muito contraditório. Exatamente. Carmen, muito obrigada pela sua participação. Quem quiser entrar em contato direto com você, qual que é o seu Instagram? @psiquecarmen.